Você nunca sabe quando vai tomar um churn, né? Não sabe. Ninguém manda um telegrama pra você. Mas assim, por sensibilidade, o feedback dos vendedores é muito positivo. Sim. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Cara, essa palavra entra como música no meu ouvido. Então isso tudo mudou a minha vida. E mudou, por isso que eu tô na métrica hoje, senão não tinha acontecido nada disso. Gente, CRM sem cultura é só... É mudança de chave, né? É só gastar dinheiro. O pipeline de vendas, ele apenas organiza e ele mostra quais são os limites que esse colaborador ele pode atingir. O óbvio tem que ser dito, né, Paulo? O óbvio sempre tem que ser dito. Isso é uma grande verdade. Sempre. Bom, se eu consigo trabalhar mais o meu mix de produto, eu aumento meu ticket médio. Teoricamente, eu preciso atender menos. Que aí vai de acordo com o primeiro fundamento da produtividade lenta. Faça menos coisas. Então, cara, faz todo sentido. Legal. E aí, pessoas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio, o terceiro dessa série, desse projeto super interessante que é o da produtividade lenta em vendas no agro, cara. Se você não sabe o que é produtividade lenta, chegou aqui agora do nada, já volta no primeiro e no segundo episódio que você vai entender certinho o que é esse negócio, quais são os conceitos, o que a gente está falando aqui. E estamos aqui nesse ambiente maravilhoso, numa fazenda aqui em Mato Grosso, que, pô, super recebeu bem a gente aqui para trazer esse conteúdo aqui para vocês. E quem tá aqui com a gente, mais uma vez, Marco Lopes e César Franzon, que estão aqui conosco, trazendo esse conteúdo para nós. Muito obrigado por vocês estarem aqui de novo, hein? Mais uma vez. Tamo junto, né? Não, a satisfação tá com você, aproveitar esse Mato Grosso aqui, um pouco dele. Um dia muito agradável, num lugar especial, que eu acho que a gente teve sorte de conseguir com os nossos amigos. E vamos para mais um, né? É isso aí. Também sinto a mesma coisa, bastante feliz por estar aqui para mais um episódio, para a gente ir destrinchando a produtividade lenta no agronegócio. Em vendas no agronegócio. Em vendas no agronegócio, exatamente. E agora, assim, a hora que a gente estava estruturando ali o podcast, né? Esse aqui é um episódio que nós vamos falar sobre pipeline de vendas com aplicação prática da produtividade lenta, né? E às vezes quando a gente fala de pipeline, de estrutura e tal, parece que é um negócio muito engessado, né, Marcão? Conta um pouquinho pra gente o que é esse negócio de pipeline de vendas e tudo mais. Pipeline de vendas ou funil de vendas, pode ser conhecido também como funil de vendas, ele, na minha concepção, ele é a gênese dos processos em vendas. E ele funciona para qualquer segmento, inclusive para o mercado agro. Quando a gente fala dos 3 pilares da produtividade lenta, fazer menos coisas, trabalhar no ritmo natural e trabalhar com qualidade, a ferramenta que vai nos ajudar na prática é o pipeline. Ele que vai organizar a nossa vida para que a gente tenha um fluxo de trabalho condizente com o que a produtividade lenta prega. Entendi. Não, é isso mesmo. Organiza a vida do cara. Porque o cara começa a saber quais são as atividades, porque dele ele começa a ter ações para realizar para obter o resultado. Para mim, esse é o grande ponto, e fica até mais fácil para o líder, para o gerente desse cara, ir lá e falar assim: você fez, como é que estão suas ações? Para quantos clientes você ligou hoje? Qual que é o propósito da ligação para cada cliente? E muitas vezes a gente vai dando sequência aqui, a gente vai entender tudo isso aí de uma forma bem clara. Sim. E é até interessante, porque assim, quando você fala de pipeline de vendas, enfim, funil e tal, parece que dá uma ideia de controle, né? Assim, às vezes os vendedores podem pensar que tá sendo vigiados. Eu não sei se vocês já passaram por esse, né? Igual a implantação de um CRM. Às vezes os caras, pô, eu vou colocar todas as informações aqui e tal. Como que do lado do vendedor também a gente pode trabalhar esse negócio, sabe? Olha, o conceito fundamental da produtividade lenta é estimular a autogestão dos vendedores. A gente tem que contar com a criatividade deles. O que a gente dá é um pano de fundo para que ele caminhe num trilho um pouco mais ordenado. Quem vai definir o que vai fazer, quem vai visitar, de que forma que ele vai abordar é ele, né?
O pipeline de vendas, ele apenas organiza e ele mostra quais são os limites que esse colaborador ele pode atingir. Porque o pipeline ele mostra bem um fluxo de trabalho que ele tem que fazer, bem claramente, né, César? Sim. Então você tem lá a abordagem. A abordagem tem como objetivo você passar para o levantamento de necessidades, que é onde eu vou descobrir quais são as dores, os desejos, os anseios do cliente, para que eu consiga elaborar uma proposta, para que eu consiga fechar. Então, essa é a organização básica. A partir do momento que eu tenho isso delimitado, quanto que eu consigo fazer isso diariamente? E aí, é individual de cada um. Não é ferramenta de controle. Muito pelo contrário. É mostrar para o vendedor, para o consultor de vendas, como que ele está e como que ele pode melhorar. Gente, a gente trabalha com isso, nós que já vendemos no Agro, a gente trabalha com esse conceito o tempo todo. A gente chega numa propriedade, o cara está lá com ganho de peso diário de, 1 quilo. É o ponto inicial. O que a gente pode fazer para ir para 1,2? Não é assim? Uhum. Quando parte para vendas, por que não tem esses parâmetros? E esses parâmetros, mais uma vez, eles devem ser, a partir da liderança, trabalhados individualmente. Não generalizar. O Paulo ele fez, no mês passado, fez 100 visitas. César, você tem que fazer 100 visitas. Não funciona assim. É porque, na verdade, o pipeline é uma ferramenta de gestão. Individual para você enxergar o que você está fazendo, o teu potencial e o potencial do seu cliente. Não é isso, Marco? Exatamente. Porque daí você tem uma visão clara e você começa a entender qual que é o cliente que eu vou oferecer o quê? Uhum. Qual que é o cliente que me compra mais? Onde eu tenho oportunidade? Quais são as compras que já estão previstas que eu já tenho uma previsibilidade? Essa tá difícil sair, hein? Tá difícil. Mas é isso aí. Então, para mim, essa é a ferramenta de gestão para que ele possa enxergar o que ele tem que fazer, como fazer, que nem você falou. O que ele tem que fazer, como fazer e quanto ele pode fazer. Uma coisa que eu vejo, existe... eu preciso implantar um CRM. Preciso implantar um CRM, porque o CRM vai me ajudar. Gente, CRM sem cultura é só... É mudança de chave, né? É só gastar dinheiro. Para quem vendeu o CRM é lindo. Agora, na prática não vai funcionar. Então nós precisamos ter a cultura, e essa cultura, muitas vezes, um dos trabalhos que a gente faz, a gente constrói o processo, a gente constrói o pipeline. Só que eu não faço, nem eu nem o César a gente faz sozinho, a gente chama todo mundo, faz um workshop, chama os vendedores, os gestores, se tiver assistente técnico vem, chama o cara da logística, o cara do financeiro, bota todo mundo na sala e vamos estruturar a versão 1.0 do seu pipeline de vendas. Construir juntos. E a partir daí, é PDCA, melhoria contínua. O que a gente pode melhorar o mês que vem? O que a gente pode melhorar? Eu, por exemplo, eu tenho uma consultoria que eu trabalho com esse processo que já faz 2 anos e meio. Esses dias eu só estava vendo. A primeira planilha, porque eu ainda controlo planilha, eles estão migrando para um CRM agora, 2 anos e meio depois. A primeira planilha, comparada com a que está rodando agora, parecem 2 coisas diferentes. E ela foi avançando com o apoio da equipe. Todo mês eu pergunto, o que a gente pode melhorar aqui? O que você sente falta? Eu sinto falta de uma coluna que me fale isso. Vou colocar. Mas se você não preencher, eu tiro. Porque o negócio tem que ter simples para funcionar. E aí, cara, tá rodando assim perfeitamente. Legal. A gente vê essas, vamos falar assim, facilidades, né, que acaba gerando. E para mim isso é uma tendência que tem de vir da liderança para a equipe. É um que vem de cima para baixo. A liderança tem que aderir, com os gerentes aderindo a uma nova cultura, porque vem no mesmo caso do CRM, é a implantação do pipeline de vendas, que ele precisa ter realmente uma cultura implícita dentro da empresa, e a gente tem que criar isso.
Hoje, a cultura da empresa, a gente ajuda a criar, a melhorar, a aprimorar ela, mas nada é feito da noite pro dia. Sim. Então, uma cultura demora, precisa ter um trabalho muito forte de conscientização, de participação e comunicação, porque comunicação hoje é um dos grandes desafios que a gente tem na nossa jornada aí. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer cada vez melhor. E comunicar e deixar que os outros vejam o que está acontecendo. É gestão à vista, é botar num quadro, botar num painel e tal. Ah, mas quem que vai olhar isso? Eu falei, todo mundo vai olhar. Se o cara tiver um pouquinho de interesse, souber que aquilo lhe importa para ele, ele vai lá olhar. Porque vai estar ligado ao resultado dele e o que ele precisa fazer. Isso aí. E isso também vai de encontro à produtividade lenta. Nada é no curto prazo. Nós temos que pensar no longo prazo. Nós temos que pensar na sustentabilidade. Então, temos sim que fazer todo dia, num ritmo natural, para que a gente faça por muito tempo. Sim. E normalmente, Paulão, quando a gente começa, a gente segue uma curva exponencial. E você já sabe qual que é o resultado da curva exponencial. Muitas vezes a gente para no comecinho. No começo de uma curva exponencial, você está fazendo esforço e não vê resultado. Aí você desiste. Você para. Mas se você continuar fazendo, seguindo o processo, que foi discutido com todo mundo, continua. Daqui a pouco, cara, dá uma virada, que aí abre espaço até para mais gente agregar na equipe, né? Porque começa a ter resultados melhores, precisam contratar mais gente. Bacana. E falando em pipeline, né? Existem aí algumas etapas que precisam ser seguidas dentro desse processo para que, né, isso inicie e mais para o futuro vai se tornando uma cultura da empresa, né? Quais são as etapas essenciais, então, desse processo do pipeline, alinhado, obviamente, à produtividade lenta? Olha, eu estou em vendas desde 2002. Se eu não me engano, a primeira vez que eu escutei pipeline de vendas, funil de vendas, foi em 2008, 2009. Naquela época existiam alguns softwares gratuitos, você deve lembrar o Sim. Agenda. Aí você baixava a versão e tentava trabalhar. Cara, eu tentei várias vezes, mas por falta de conhecimento eu não consegui que avançasse. Em 2020, eu acabei recebendo um desafio, até trabalhava na mesma empresa que o César, né? Em 2020. E dentro do projeto que eu fui desafiado, tinha um vendedor Key Account, que era um CLT, e o meu gerente falou, olha, você vai trabalhar na metodologia pipeline, metodologia funil de vendas. E aí eu tive que dar uma aprofundada, eu o vendedor. E aí eu comecei realmente a entender melhor como é que funcionava aquilo. Cara, a previsibilidade é um negócio impressionante. Em 2022 eu fiz um curso com uma empresa que inclusive o nome da empresa é Funil de Vendas, e eu tenho que agradecer muito a eles, porque eles são exemplares nessa metodologia. E aí a coisa clareou. Eu fiz esse curso em outubro de 2022. Em novembro eu abri a GRV. Foi uma virada de chave, né? Ou seja, 2002, 2022, 20 anos depois que eu já estava trabalhando em vendas, que eu foi conhecer o... não conhecer, mas ver o resultado. Estruturar o resultado. Ver o resultado. E nós estamos em 2025, ou seja, só fazem 3 anos. E qual foi a grande sacada que eu tive? No agronegócio, normalmente, a maioria das vendas, elas são recorrentes. Se o cara compra adubo hoje, ele vai precisar comprar adubo depois. Se ele compra vermífugo hoje, ele vai ter. Se ele compra semente, ele vai ter que comprar. Então ela é recorrente. Então o funil ele tem que ser encarado como um fluxo, que você tem as etapas. Dentro de cada etapa você tem as atividades que você tem que fazer para você avançar. Ou seja, existe um gatilho de passagem, né, de uma etapa para outra. E aí quando você chega no final, ele é um ciclo, ele volta de novo. Então é essa a ideia. Com relação às etapas, Paulão, existem várias configurações diferentes. Cada caso é um caso. Cada empresa vai ter o seu, cada empresa vai ter... Uma vai ter 3 etapas, outra vai ter 4, outra vai ter 5. Né? Vai variar bastante. Mas pensa nisso.
É um fluxo que você vai avançando nas etapas. Para você avançar, você tem as ações de cada etapa. Quando chega no final, ela se transforma em um ciclo. Eu gosto muito do ciclo mensal. Melhor que tem. Né? Eu gosto muito do ciclo mensal. O ciclo mensal, não esquecendo que tem que monitorar toda semana, né? Aí Se você... É o feedback, mas, por exemplo, quem tem que monitorar é o vendedor, né? Ele tem que se monitorar para entender o que ele está fazendo. E voltando um pouco lá atrás, eu acho que tudo isso começa naquele workshop, onde a gente consegue juntar as diversas partes da empresa, multidisciplinares, e conseguir fazer com que a gente tenha um resultado esperado, de forma grandiosa. Porque daí todos estão envolvidos, desde o financeiro, como o Marco falou, da venda, quem está na gestão e tudo mais, logística, é tudo que funciona. Sim. E você falou uma coisa que a gente tem falado várias vezes aqui, né? Que é a tal da previsibilidade. Quer dizer, se você tem um pipeline bem estruturado, se você sabe quantos potenciais clientes entram aqui, teoricamente, né? Se você entende as suas taxas de conversão, é isso aí. Você vai ter a previsibilidade. E por isso que é um PDCA, porque você vai se desafiando. Se esse mês eu tive uma taxa de conversão de 15%, o que eu preciso fazer para o mês que vem conseguir 16%? Aí no mês que vem eu consigo 17%. Opa, o que eu posso fazer para ir para 18%? E a própria equipe vai se desafiando, né? Isso. E vai conseguindo ter melhores resultados. E às vezes não é a taxa de conversão. Sim. Às vezes, por exemplo, é o ticket médio. Bom, se eu consigo trabalhar mais o meu mix de produto, eu aumento meu ticket médio. Teoricamente, eu preciso atender menos. Que aí vai de acordo com o primeiro fundamento da produtividade lenta. Faça menos coisas. Né? Então, cara, faz todo sentido. Legal. E vocês podem trazer um exemplo prático de como aplicar esse para um gestor, para um vendedor? Como identificar problemas, como sanar esses problemas? Cara, eu vou pedir para o César dar o exemplo dele. Porque nós estamos juntos agora, porque no final do ano passado, né, César? Final do ano passado. Nós fizemos um trabalho e que mudou o rumo do trabalho do César. Conta aí como é que foi, César. Cara, até é incrível, né? E eu fui meio despretensioso, mas o Marco tinha me chamado já uns 2 anos atrás para eu fazer parte da mentoria e eu falei que não estava na hora ainda. E chegou num ponto da minha carreira profissional que eu precisava tomar uma decisão. O que eu ia fazer da minha vida? Aí foi onde começaram a ter as decisões para montar a métrica. E aonde eu comecei a ver qual que era o meu propósito dentro do negócio. E comecei a trazer tudo para cá. Só que na hora que cada dia que passava mais das aulas, eu ia vendo, cara, eu tenho que me organizar. Eu tô fazendo errado, eu não tô sendo persuasivo, eu não tô conseguindo ter ênfase no que eu tô fazendo, meu resultado tá horrível. Aí eu falei assim, Marco, como é que nós vamos fazer isso? Ele falou, não, nós vamos aplicar o pipeline de vendas. Você vai colocar teus clientes num pipeline e você vai ter X clientes para ligar, a gente fez a primeira conta ali no começo, tal, não sei o quê. Eu tenho que falar com 12 clientes por mês. Ou 12 prospects clientes. Ou 12 caras que já foram meus clientes. Ou que eu já vendi alguma coisa para eles que eu quero vender de novo. Então eu fico constantemente, toda segunda-feira, eu faço as ligações para poder prospectar e conseguir ver se eu me encaixo em alguma necessidade que o cliente tem. A maioria deles, lógico, eu já conheço, alguns eu não conheço. Como eu estou atendendo um grupo agora de fora do estado, de São Paulo, né? No Nordeste do Brasil. E a gente começa a pensar, cara, como é que eu vou abordar esse cara? Eu preciso conhecer ele. Aí eu faço todo o processo que a gente treinou da jornada do cliente e começo a entender o que eu vou perguntar, como eu vou perguntar, para saber a necessidade dele, para saber o que eu tenho que oferecer. Aí eu faço a proposta de oferta para esse cliente. Então isso tudo mudou a minha vida. E mudou, por isso que eu estou na métrica hoje, senão não tinha acontecido nada disso. Na prática, o funil que o César montou eram 4 etapas. Uma, ele colocava todas as oportunidades. Esse cara tem um network, você percebeu, né? Enorme. Ele tinha que avançar ele tem que avançar essas oportunidades para reuniões. Então a segunda etapa seriam as reuniões, para que ele consiga entender se existe necessidade, se existe liga para a proposta dele.
E aí já sai uma turma que não tem, às vezes não é o momento, que ele vai avançar para a proposta, que ele elabora uma proposta. Né? Melhor, reunião, levanta a necessidade, faz a proposta. E aí o resultado é o ganho. Fechamento não é etapa de funil, é resultado. Ou você ganha ou você perde. E o que foi engraçado, que a gente, normalmente, o primeiro funil eu chamo de funil Frankenstein, né, Sérgio? Porque nós não temos base. A gente vai no bom senso. E o primeiro funil dele deu muito certo. Tanto que ele relaxou. Exatamente. Isso foi um problema. Ele chegou muito rapidamente no que ele queria, aí relaxou. Só que aí, a gente sabe como é que é esse negócio. O cliente dá churn na gente, né? Sim. Churn, só pra quem não sabe o que é o cliente que deixa de ser cliente. Desiste do nosso trabalho. E aí, ele teve que voltar a fazer prospecção. Agora ele aprendeu, né, Sérgio? Aprendi. Não, e agora as prospecções têm vários, vamos falar assim, vários propósitos. Um deles é o workshop, o treinamento da produtividade lenta e vendas no agronegócio, que para nós é hoje o nosso carro-chefe que a gente está idealizando com muito trabalho, com bastante dedicação. Nosso principal objetivo. Agora. O principal objetivo, e eu acho que tem um grande fundamento. Todas as pessoas que eu pude conversar e falar um pouco da produtividade lenta, todo mundo está super de acordo, todo mundo concorda. Tem uma aderência muito alta. Tem uma aderência, porque a gente cria processos e faz com que as coisas aconteçam. Né? Eu aprendi da forma mais difícil, que foi colocar o funil na prática, e eu achei, não, tá tudo bem, Marco, eu não vou nem mais ligar para ninguém. Passou um mês, né? Acho que nem um mês. Já veio o primeiro choque. Eu falei, epa, alguma coisa tá errada. Agora é melhor você falar que não tem tempo para atender ou não consegue atender, do que falar que você acabou teve um churn, uma perda de um cliente. Sim, sim. E, cara, a gente conversou muito ali atrás sobre ritmo e cadência, né? O ritmo de trabalho, né? Que é o segundo pilar ali, vamos dizer, do negócio. Então, assim, tudo tem que ter uma cadência ali pra gente ir trabalhando, né? Vocês já falaram aí mais ou menos qual que é a frequência ideal, né? Pra você ir revisitando esse pipeline. Mas, obviamente, ele tem a ver muito com o negócio, o que vai fazer, com a empresa e tudo mais, né? Mas qual que é a frequência ideal para você revisar isso aí para sem gerar ansiedade, vamos dizer assim? Primeira coisa, Paulão, quando você define bem um funil de vendas, você consegue saber exatamente quanto de cada etapa você precisa fazer, certo? Porque você sabe as taxas de conversão, você sabe qual que é o seu objetivo no final. Então você sabe exatamente, olha, eu preciso entrar em contato com quatro clientes por dia, por exemplo. Desses 4 clientes eu vou conseguir efetivamente marcar reunião com 2. E desses 2, um vai aderir, eu mando uma proposta. E de cada 2 propostas que eu mando, eu fecho uma. Né? Então eu tenho uma taxa de conversão aí de 4 para meio de 20%. 20%. Né? 4 para meio. Para meio? Para meio. 20, um pouco menos de 20%. Certo? Né? Eu já sei isso. Então todo dia eu tenho que entrar em contato com 4. Se tudo der certo, eu vou fazer 2 reuniões. Se tudo der certo, eu vou passar uma proposta. Isso vira uma cadência. Né? E você vai ajustando a rota. Poxa, ontem, dos 4 que eu entrei em contato, eu não consegui marcar 2. Então hoje ao invés de 4, eu vou fazer 5. E assim você vai ajustando. O ideal é que semanalmente você faça uma revisão. Se você tiver um gestor, peça ajuda para o gestor te mostrar insights que às vezes você não está vendo, porque você fica tão bitolado, né? E o gestor eu faço isso muito nas minhas consultorias. Você bate o olho e já fala, você tem proposta que está desde a primeira semana do mês e você não fez follow-up. Putz, é mesmo. Né? Você está no final do mês, o cara está lá com, 15 propostas que não fecharam ainda. Para que ele vai ficar entrando em contato com mais? Cara, foca nessas 15, esquece. Então você vai ajustando o trabalho de acordo, mas tem, assim, o ideal é semanalmente. Tem que ter um feedback, né, Marco? Para que você aprenda. Sim. Para que você melhore o seu processo. Até para gerar
previsibilidade que você quer para diminuir essa ansiedade, né? Porque essa ansiedade é que mata, né, cara? Porque você nunca sabe quando vai tomar um churn, né? Não sabe. Ninguém manda um telegrama para você. Eu vou falar para vocês, eu vou citar um exemplo de uma empresa que eu e o Marco trabalhamos juntos, só para vocês entenderem o poder disso. Em 6 meses de trabalho, nós tivemos um aumento nas vendas em relação ao ano anterior de 65%. Caraca. De aumento de venda. E isso foi uma realidade que... E a gente começou desse passo a passo, certinho. Foi aí onde nasceu a parceria. Entendeu? E foi um negócio assim que hoje está se provando, e continua sendo cliente do Marco ainda, e continua se provando que é o caminho certo. E eu vou dizer, os caras estão trabalhando menos que o ano passado. Eu te garanto. Porque tá indo mais certeiro. Estão viajando menos também, né? Estão viajando menos, estão trabalhando menos, porque não fica perdendo tempo. Porque quando você não tem as informações, você acha que você não pode ficar parado. Exatamente. Então você vai dando tiro para todo lado. Eu não tenho, lógico, as informações de quanto que eles trabalharam o ano passado. Mas assim, por sensibilidade, o feedback dos vendedores é muito positivo. Sim. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Cara, essa palavra entra como música no meu ouvido. Sim. É muito legal, cara, porque muda totalmente a qualidade de vida, que é o que a gente tá sempre falando desde o primeiro episódio, né? A qualidade de vida é um dos aspectos mais importantes, óbvio, dentro dos parâmetros que a gente decidiu o que é qualidade de vida, né? Uhum. Para que a gente consiga desempenhar bem a nossa função, né? Seja no trabalho, seja em casa, enfim, tudo isso aí, né? Perfeito. Muito bom. E, cara, pra gente ir já quase no pós finalmente aqui, acho que já ficou muito claro, né? Assim, eu tinha uma pergunta aqui que era para entender quais eram os principais ganhos dos vendedores na visão de vocês ao aplicar essa metodologia. Mas ao longo do tempo a gente foi mostrando isso, né? Mas tem uma questão aí que é a mudança de mentalidade. Que esse talvez seja um grande desafio, né? Porque eu mesmo sou a pessoa que às vezes eu começo uma coisa, começo super empolgado, daqui a pouco, por aquilo que você falou, pô, tá beleza, tá bom, não preciso disso aqui, porque eu sempre fiz do outro jeito e tal. Essa mentalidade, ele é da pessoa, mas é da empresa também, né? Como mudar essa mentalidade? Bom, isso. Se eu soubesse a receita certa, porque pessoas, cada uma é diferente, cada uma vai ter seu ritmo, cada uma vai ter seu perfil de atuar. Então nós temos que mostrar o caminho e dizer que o caminho mais ou menos é aquele e que dá certo. E essa pessoa vai ter que encontrar o ritmo dela para que ela consiga fazer as coisas com eficiência. Então, cada vez mais, se você fala assim, mas dentro da empresa, se a empresa for uma empresa que apoia, que entende, que está pensando no funcionário, está pensando no desempenho da produtividade e tudo isso vai se organizando e vai dando condições para esse funcionário, ele vai se transformando. Uhum. Porque a transformação parte da pessoa. Claro. É ela que tem que querer mudar. Perfeito. Nós não mudamos ninguém. Por mais que a gente vá, vai mudar agora, a partir de agora, fulano vai ser desse jeito. Não vai ser. Ele vai mudar se ele quiser. E as pessoas mudam muitas vezes porque acontecem fatos na vida delas. E esses fatos marcam e eles começam a fazer diferente para que tenham resultados diferentes. Não adianta eu continuar fazendo a mesma coisa que eu vou ter o mesmo resultado a vida inteira, né? Então eu tenho que fazer coisa diferente para ter resultado diferente. E tomara que esses resultados sejam melhores. Mas é um grande desafio. Eu acho que pessoas em todas as áreas que a gente trabalha, né, Marco? Desde a fazenda até dentro dos grandes escritórios, aí das grandes empresas, as equipes, os recursos humanos, está sendo cada dia mais um desafio. Sim. Eu penso o seguinte, ó. O César falou um negócio muito interessante. Tomara que dê certo. Cara, não tenha medo de errar. Se você não se expor, você não vai crescer. Então, não tem medo de errar. Segundo ponto é o seguinte. A gente precisa motivar o colaborador. Como que a gente motiva um colaborador? Primeiro ponto. Ensina ele a se autogerir. Ele que tem que tomar as decisões. Segundo ponto. Faça ele enxergar no que ele é bom. O que ele é bom? Se você sabe o que você é bom, aprofunda o que você é bom. Os gestores fazem totalmente errado. Eles querem pegar o Neymar e colocar o Neymar para jogar no gol. Funciona.
vê o que o cara é bom, incentiva ele a melhorar ainda mais. E o terceiro ponto, ele tem que ter um propósito. Ele tem que ter o porquê ele sai da cama todos os dias. E propósito, Paulo, é diferente de objetivos. Uhum. Eu faço uma analogia na minha mentoria que é o seguinte: o nosso propósito é como se fosse um vagão de trem que eu coloco em movimento todo dia. Esse vagão, ele vai rodar numa estrada de ferro forjada pelos nossos valores, nossas crenças, nossos medos, nossos desejos, e ele não tem fim. É uma estrada de ferro porque todo dia eu vou acordar para aplicar o meu propósito. O propósito é ação. E normalmente o seu propósito, ele é altruísta. O seu propósito, a sua excelência, serve para ajudar outras pessoas. Os objetivos nada mais são do que estações desse trilho de trem. Alcancei um objetivo, cheguei numa estação. Deixa ela para trás, vou para outra. E assim eu vou. Então, se eu tenho esses 3 fatores, né, ensino o cara a se autogerir através dos pontos que ele é bom e estão ligados ao propósito dele, cara, você vai ter colaboradores altamente produtivos. E é aí que nós entramos. Porque isso se faz capacitando a equipe. Não é simplesmente contratando um cara e falando, tá aqui a lista de cliente, pega seu carro e vai. Não é assim. Não funciona, né? Muito bom, cara. Muito bom. Já estamos chegando ao fim de mais um episódio. E eu acho que esse episódio, esses próximos aí, eu acho que é super importante, cara. Que a gente terminar aqui, faz um resumo, cara. O que vocês acham mais importante dentro desse processo, tudo que a gente conversou aqui nesse primeiro episódio? Começa com vocês, Cezão. Bom, cara, pra mim a gente precisa valorizar a equipe, como o Marco falou agora. Eu acho que isso é uma coisa importante. Cada um tem que fazer cada vez mais o que ele é bom e, lógico, no ritmo dele. Ele tem que descobrir o ritmo dele. Não sou eu nem outra pessoa que vai ensinar a ele qual o ritmo que ele tem para ser feito. E a partir da hora que a gente ensina processos e eles cumprem os processos e eles veem os resultados de cumprir esse processo, quais são os resultados, isso vai trazer muita coisa boa para eles, que vai começar a remeter em toda a parte que a gente falou, desde o faça menos coisas, do trabalho com qualidade, de tenha mais tempo para pensar com qualidade, né, para ter melhor resultado. Porque não adianta nada pegar, vamos colocar o exemplo, né? Faz um serviço em 5 minutos e faz um serviço em 20. Qual que ficou melhor? Eu tenho certeza que no de 20 você não vai ter esquecido nenhuma etapa do processo. O problema de fazer em 5 é a gente pula etapas e acaba ficando uma coisa deficiente e escancarada. Então, processos, para mim, a grande palavra eu gosto muito disso, são processos. É seguir a metodologia e fazer com que o negócio aconteça. Aprenda a ter o autogerenciamento, mas para isso eu preciso ter, autonomia para poder tomar as minhas próprias decisões. Exatamente. Legal. Quando o César fala processo, não é um processo que vem de cima para baixo, não deve ser. Ele deve ser um processo construído através da experiência dos vendedores. Por isso que quando a gente faz o workshop, a gente faz questão que todo mundo participe. Sim. Porque, cara, quem está na linha de frente são os vendedores, meu amigo. Eles que sabem o que os produtores falam, sentem, necessitam. E se eu, na minha prepotência, venho de cima para baixo, você tem que fazer. Não, participe do processo. Eu consigo até engajar melhor, porque eles criaram. Quando um vendedor fala, eu preciso de uma coluna, né, um exemplo prático, preciso de uma coluna na planilha, eu vou colocar. Se faz sentido para você, eu vou colocar. E se der certo, meu amigo, vai para de todo mundo. E tem várias que foram assim. Sim. Né? Então, eu acredito que neste campo do pipeline, o pipeline é a gênese do processo. O processo construído a partir da experiência também dos vendedores. Aí é só colocar em prática. Dá autonomia pro cara, investe no que ele já é bom e faz ele descobrir qual que é o propósito dele. Esse para mim é o resumo desse episódio. Muito bom, então, hein? Mais um episódio, terceiro já dessa série. Daqui a pouco já vão ter mais 2 aí para finalizar, que vão ser top também. Muito obrigado, Marco, César, pela aula aí, né, cara? Vocês estão trazendo muito conteúdo massa, viu? Parabéns pelo trabalho aí de vocês.
Que bacana. Muito obrigado você aí pela parceria, né? Pela ajuda e pela condução que está muito, como é que eu vou falar? De alta excelência, né? Exatamente. De alta excelência. É o cara que segue os... Ele nem sabia, hein? Não. Ele segue os preceitos da produtividade exatamente. dele, porque ele faz a autogestão dele, ele tem excelência no que ele faz e tem um propósito firme. Você... É comprar fralda para 4 filhos. Você é o exemplo. Isso é o objetivo. Esse é o objetivo, não é Através do propósito. seu propósito, você chega nesse objetivo. É isso aí. Muito bom, cara. Que é ajudar pessoas como Com nós. certeza, cara. Tem que comunicar, né, velho? Tudo isso aí que a gente precisa fazer.